Tudo parecia calmo naquela noite, até o momento em que os sussurros começaram. Ana, uma funcionária do CAPS de um pequeno município, nunca imaginou que as paredes do centro guardavam segredos tão macabros. Tudo o que ela queria era terminar o expediente e voltar para casa, mas uma presença sinistra parecia rondar cada canto do prédio, especialmente no turno da noite. Ana sempre trabalhou como psicóloga no CAPS, ajudando pacientes com transtornos graves. O local, embora acolhedor, sempre teve uma atmosfera diferente. Às vezes, ela sentia olhares intensos de seus pacientes, algo que não conseguia identificar. Naquela noite, no entanto, havia algo de errado. O silêncio predominava, interrompido apenas pelo som abafado das máquinas de ar-condicionado e o farfalhar das folhas secas que batiam na janela. Era uma noite fria, e Ana estava sozinha na recepção, enquanto os outros funcionários já haviam ido embora. O prédio estava distante da cidade, cercado por um matagal que parecia ainda mais denso com a escuridão. A luz dos postes na rua iluminava fracamente a entrada, mas dentro do CAPS, o ambiente estava tenso. Ana começou a organizar alguns documentos, quando, de repente, ouviu um som baixo, quase imperceptível, vindo do corredor. Era como se alguém estivesse sussurrando, mas o mais estranho era que não havia ninguém ali. Com o coração acelerado, ela se levantou e foi até o corredor, mas ao olhar, tudo estava vazio. Apesar de ter tentado ignorar, Ana não conseguia afastar a sensação de desconforto. O sussurro continuava, cada vez mais forte, vindo de dentro de uma das salas de atendimento. A princípio, pensou ser algum paciente em surto, mas sabia que todos estavam em suas camas. Ela foi até a sala, abrindo lentamente a porta, mas o que encontrou foi um vazio arrepiante. A luz estava apagada, e tudo o que podia ouvir era o som do ar-condicionado. Quando estava prestes a sair, um frio cortante tomou conta de seu corpo, e ela sentiu uma presença por trás dela. Virou-se rapidamente, mas não havia ninguém. Seus olhos se fixaram na janela, onde a sombra de uma pessoa parecia se mover, embora não houvesse ninguém lá fora. Tentando se acalmar, Ana voltou para a recepção, mas os sussurros continuaram. Agora, pareciam vir de todos os cantos. Foi então que ela lembrou de algo que seus colegas haviam mencionado. Um antigo paciente do CAPS, que tinha morrido durante uma crise psiquiátrica, supostamente estava assombrando o local. Segundo os relatos, o homem havia se suicidado na sala de terapia, e desde então, estranhos fenômenos começaram a acontecer. O lugar, que antes era só um centro de cuidados, agora carregava o peso da tragédia. O som do sussurro se tornou insuportável, e Ana começou a sentir uma pressão no peito. A sensação de que algo a observava, a vigiava, era esmagadora. Ela tentou sair pela porta, mas algo parecia impedi-la, como se a porta estivesse presa. Desesperada, ela se afastou, buscando uma saída, mas logo se deu conta de que as luzes estavam apagadas. Cada sala parecia mais escura, mais hostil. Foi então que ela viu uma figura nas sombras. O vulto era alto, com uma silhueta distorcida, como se fosse um reflexo de algo que não pertencia à realidade. A figura sorriu para ela, um sorriso que não era humano. Ana sentiu um arrepio profundo, mas não conseguia se mover. Sua mente estava paralisada pelo medo. Ela viu o vulto se aproximar lentamente, com passos pesados, até que a sombra envolveu por completo, fazendo-a desmaiar no chão frio. Quando acordou, estava na recepção novamente, com os raios de luz do amanhecer iluminando suavemente o local. Seu corpo estava gelado, e seu rosto suado. Mas o que mais a aterrorizou foi a visão do nome de um de seus pacientes, o tal homem que havia se suicidado, escrito em letras vermelhas no balcão. Era impossível. Ele estava morto. Ou estava. Ana não sabia mais o que era real e o que não era. A sensação de que estava sendo observada nunca a abandonou. Ela não contou para ninguém o que havia acontecido naquela noite, temendo ser ridicularizada. Mas, a cada dia que passava, ela percebia mais sinais de que não estava sozinha no CAPS. E os sussurros? Os sussurros nunca cessaram. Se você já ouviu histórias semelhantes ou tem curiosidade sobre o que realmente acontece nos centros de atenção psicossocial,
Não deixe de se inscrever e ativar as notificações. Deixe seu comentário abaixo, contando se você já viveu algo sobrenatural em seu ambiente de trabalho ou se conhece algum relato de terror semelhante. Não deixe de compartilhar este vídeo com seus amigos, porque, quem sabe, eles também possam sentir a presença das sombras que habitam em locais como o CAPS. No CAPS, há regras que ninguém ousa quebrar. Uma delas é nunca abrir o quarto trancado no final do corredor. Mas, em uma noite de plantão, o enfermeiro Rafael ouviu batidas vindas de dentro. Ele sabia que aquele quarto estava vazio há anos, ou pelo menos deveria estar. Rafael trabalhava no turno da noite no CAPS há quase 3 anos. Apesar dos relatos de funcionários mais antigos sobre eventos estranhos, ele nunca havia presenciado nada realmente assustador. Claro, havia pacientes que murmuravam coisas incompreensíveis no escuro e portas que rangiam sem motivo, mas nada além disso. Porém, existia um quarto no final do corredor que nunca era utilizado. Ele estava sempre trancado. Diziam que, muitos anos antes, um paciente esquizofrênico havia se suicidado ali, e desde então, o ambiente se tornou pesado demais para ser usado. Rafael nunca deu ouvidos a essas histórias. Até aquela noite. A madrugada avançava lentamente, e o silêncio do prédio era interrompido apenas pelos roncos de alguns pacientes e pelo zumbido do velho ventilador na recepção. Rafael fazia sua ronda quando ouviu um som seco, como se alguém estivesse arranhando uma superfície. Ele parou. O som vinha do final do corredor, exatamente do quarto trancado. Com um arrepio percorrendo sua espinha, ele tentou ignorar. Mas então, ouviu batidas fracas na porta, como se alguém estivesse pedindo para sair. Seu coração acelerou. Todos os pacientes estavam em seus quartos. Aquele quarto deveria estar vazio. Ele caminhou lentamente até a porta. O ar parecia mais pesado, e o frio do corredor era incomum para aquela época do ano. Colocou a mão na maçaneta e tentou girá-la, mas a porta estava, como sempre, trancada. Ele se abaixou, tentando olhar pelo buraco da fechadura, mas tudo o que viu foi escuridão. Decidiu chamar o segurança. Quando se virou para sair, sentiu um arrepio gelado no pescoço, como se alguém estivesse atrás dele. Mas antes que pudesse reagir, um sussurro veio de dentro do quarto. "Me ajuda!" Seu sangue gelou. Ele correu de volta para a recepção e ligou para seu supervisor. Contou o que havia ouvido, mas tudo o que recebeu como resposta foi um silêncio tenso, seguido de uma ordem clara: não abra a porta. Apenas ignore. Ignorar? Como ele poderia ignorar? Rafael sentia que algo estava errado. O medo misturado à curiosidade o fez voltar ao corredor. Mas desta vez, o que viu o paralisou. Por baixo da porta trancada, um líquido viscoso e escuro escorria lentamente pelo chão. Seu instinto lhe dizia para correr, mas algo o fez ficar. Com mãos trêmulas, ele pegou o molho de chaves que tinha acesso a todas as salas. Hesitou por um momento, mas, vencido pela tensão, enfiou a chave na fechadura. Com um estalo, a porta destrancou. A sala estava escura, mas algo no chão chamou sua atenção. Era uma maca coberta por um lençol velho e sujo. O cheiro de mofo e algo metálico impregnava o ar. Ele se aproximou, puxando o lençol devagar, e o que viu fez perder o fôlego. Havia um corpo ali. Mas o pior veio a seguir. O corpo abriu os olhos. Rafael tropeçou para trás, seu grito preso na garganta. O paciente, pálido e de olhos fundos, ergueu a mão lentamente e sussurrou: "Por que me deixaram aqui?" O enfermeiro saiu correndo e, ao olhar para trás, viu que o corpo havia desaparecido. O quarto agora estava vazio, sem sinais de sangue ou do lençol sujo. Apenas a sensação opressiva de que algo nunca havia saído dali. No dia seguinte, Rafael pediu demissão. Mas, antes de ir embora, um dos funcionários mais velhos se aproximou e lhe disse baixinho: "Você não deveria ter aberto aquela porta. Agora, ele sabe que você pode vê-lo." Desde então, Rafael sente que alguém o observa, mesmo quando está sozinho. Ele nunca mais dormiu em paz. Se você gostou dessa história e quer ouvir mais relatos assustadores de funcionários do CAPS, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos.
Você já ouviu falar de lugares assombrados assim? Comente aqui sua opinião e compartilhe essa história com seus amigos, se tiver coragem. Naquela noite, a enfermeira Mariana notou algo estranho. Uma paciente que não estava na lista de internação. O problema? Nenhum outro funcionário a reconhecia. Mas o pior veio quando Mariana tentou descobrir de onde ela veio. Asterisco asterisco introdução da história asterisco asterisco. Mariana trabalhava no CAPS há 5 anos e já havia visto de tudo. Pacientes em crise, surtos violentos, pessoas falando coisas sem sentido. Mas nada a preparou para aquela noite. O plantão estava tranquilo, até que um dos auxiliares entrou na sala de prontuários com uma expressão confusa. "Tem uma paciente nova?" perguntou ele. Mariana franziu a testa. Não havia novas admissões naquela semana. Quando perguntou quem era, o auxiliar apenas disse: "Aquela mulher de vestido branco, sentada na sala de espera." Ela foi até lá. E, de fato, havia uma mulher ali, sentada no canto da sala, olhando fixamente para a parede. Seu rosto estava pálido, os cabelos desgrenhados cobriam parte dos olhos, e seus pés estavam descalços, sujos de terra. Mas o mais estranho, Mariana não fazia ideia de quem ela era. Decidiu verificar os registros. Nenhuma entrada recente, nenhuma visita esperada, nenhum paciente novo. Ela voltou para a sala e perguntou à mulher: "Senhora, você está aqui para atendimento? Como se chama?" A mulher virou o rosto lentamente, como se tivesse acabado de perceber a presença de Mariana. Seu olhar era vazio. "Eu morava aqui antes", murmurou ela. Mariana sentiu um calafrio. O CAPS era um centro de atendimento, não um abrigo. Ninguém morava ali. Tentou chamar um dos seguranças, mas, quando se virou, a mulher já não estava mais sentada. O lugar onde ela estivera continuava com o assento ligeiramente afundado, como se alguém ainda estivesse lá. Mariana vasculhou os corredores, tentando entender o que estava acontecendo. Perguntou aos outros funcionários, mas ninguém mais havia visto a mulher. Foi então que lembrou do porão. O CAPS onde trabalhava havia sido um antigo hospital psiquiátrico décadas atrás, e algumas áreas ainda estavam fechadas. O porão era uma delas. Diziam que ali haviam sido mantidos pacientes problemáticos, trancados para sempre. Com o coração acelerado, desceu as escadas escuras. O cheiro de mofo era forte. Então, ouviu algo. Passos arrastados. Ela se virou rapidamente e viu uma sombra no fim do corredor. A mulher estava lá, olhando para ela, mas agora seu rosto parecia deformado, os olhos fundos e escuros como poços sem fundo. "Por que vocês me deixaram aqui?" sussurrou a figura. A luz piscou e, no segundo seguinte, a mulher desapareceu. Mariana subiu as escadas correndo. Ao chegar na recepção, tentou contar para seus colegas, mas percebeu que todos estavam olhando para ela com estranheza. "O que foi?" perguntou. O auxiliar que a alertou sobre a paciente olhou confuso. "Do que você está falando? Não tinha ninguém ali." Foi então que Mariana percebeu. A cadeira onde vira a mulher estava vazia e completamente coberta de poeira, como se ninguém tivesse sentado ali por anos. No dia seguinte, pesquisou nos arquivos antigos do hospital e encontrou algo aterrador. Havia, sim, uma paciente que morara ali décadas atrás. Seu nome estava registrado, mas ao lado de sua ficha, em letras vermelhas, estava uma palavra: falecida. E você, já ouviu relatos de aparições em hospitais psiquiátricos ou CAPS? Comente aqui o que achou dessa história e compartilhe com seus amigos. Se quiser mais relatos aterrorizantes, não esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Mas cuidado, às vezes, o passado não fica para trás. Tudo começou quando Mariana percebeu que um dos pacientes estava sempre sozinho, isolado dos outros. Mas o problema real veio quando ela descobriu que ninguém mais conseguia vê-lo. Mariana estava acostumada com o ambiente do CAPS. Trabalhava tempo suficiente para conhecer cada paciente,
seus hábitos, suas histórias. Mas, recentemente, algo estranho começou a acontecer. Havia um homem novo por lá. Alto, magro, com roupas desgastadas e olhar vazio. Ele sempre se sentava no canto do refeitório, nunca falava com ninguém, nunca comia. Apenas ficava ali, observando. A primeira vez que o viu, Mariana sentiu um calafrio inexplicável. Algo nele não parecia certo. Ela pegou a prancheta e conferiu a lista de pacientes do dia. Nada. O nome dele não estava lá. Achou que fosse um erro, talvez alguém tivesse esquecido de registrá-lo. Decidiu perguntar aos outros enfermeiros. Aquele homem no refeitório, quem é ele? O olhar confuso dos colegas a fez gelar. Que homem! No início, Mariana achou que era apenas uma coincidência. Talvez ele fosse um paciente novo que ninguém havia notado. Mas, conforme os dias passavam, a situação só ficava pior. O homem estava sempre no mesmo lugar, olhando fixamente para ela. Às vezes, ela piscava e, quando abria os olhos, ele já não estava mais lá. Então, uma noite, Mariana decidiu agir. Pegou um bloco de anotações e se aproximou dele. Senhor, qual seu nome? Está esperando alguém? Ele ergueu a cabeça devagar e sorriu. Mas não era um sorriso comum. Era um sorriso vazio, como se ele soubesse de algo que ela não sabia. Você pode me ver, sussurrou ele. Mariana recuou. O tom de sua voz era gelado, sem emoção. No mesmo instante, uma enfermeira entrou no refeitório e perguntou: Mariana, com quem você está falando? Ela apontou para o homem. Mas, quando olhou para a cadeira onde ele estava, ela estava vazia. A partir daquele dia, Mariana começou a vê-lo em todos os lugares. No corredor, de pé ao lado da porta do seu consultório. No espelho do banheiro, parado atrás dela. E, pior ainda, no meio dos pacientes, olhando para ela enquanto ninguém mais parecia perceber sua presença. Certa noite, enquanto organizava os prontuários, ouviu um ruído no corredor. Passos arrastados. Seu coração acelerou. Pegou o celular e ligou a lanterna. Lá estava ele, parado no fim do corredor, com o mesmo sorriso vazio. Você pode me ver, repetiu ele. O pânico tomou conta de Mariana. Ela correu até a recepção e contou tudo ao supervisor. Ele a encarou com um olhar grave. Mariana, esse homem já esteve aqui. Há muitos anos. O quê? Ele suspirou, pegou um velho arquivo no armário e o entregou a ela. Era uma ficha de paciente, com uma foto. O sangue de Mariana gelou. Era ele. Esse paciente se suicidou há mais de 10 anos, disse o supervisor. Ele se jogou do terraço. Depois disso, algumas pessoas dizem que ainda o veem por aqui, mas ninguém nunca conseguiu falar com ele. Mariana sentiu a garganta secar. Mas ele falou comigo. O supervisor a olhou, alarmado. Então ele sabe que você o vê. Depois daquela noite, a presença do homem ficou ainda mais forte. Sempre observando. Sempre esperando. Mariana pediu transferência e nunca mais voltou ao CAPS. Mas, às vezes, ela ainda sente que está sendo observada. E, quando passa em frente a espelhos ou janelas escuras, jura que vê o reflexo de um homem magro, com um sorriso vazio, olhando diretamente para ela. Você acredita que algumas almas nunca deixam os lugares onde sofreram? Se essa história te arrepiou, se inscreva no canal e ative as notificações para mais relatos aterrorizantes. E tome cuidado. Talvez você também veja alguém que não deveria estar lá. No CAPS, era comum ver pacientes conversando sozinhos. Mas um deles parecia diferente. Ele não apenas falava, mas respondia perguntas e reagia como se realmente estivesse ouvindo alguém. O problema: a enfermeira Camila descobriu que essa pessoa que ele via já estava morta há muito tempo. Camila trabalhava no CAPS há pouco tempo e ainda se assustava com algumas situações. Mas ela sempre tentava manter a calma, afinal, aquilo fazia parte do ambiente. Porém, havia um paciente que a incomodava.
Seu nome era Elias. Ele era um homem magro, de pele pálida e olhos fundos. Passava a maior parte do tempo sentado no canto da sala de recreação, murmurando para alguém que não estava ali. No começo, Camila achou que era apenas mais um caso de esquizofrenia. Mas então percebeu algo estranho. Elias não apenas falava. Ele escutava, esperava e depois respondia, como se estivesse em uma conversa real. Ele sorria, franzia a testa e até se irritava com algo que alguém lhe dizia. E isso a deixou inquieta. Uma noite, enquanto fazia ronda, Camila decidiu observá-lo mais de perto. Ficou escondida, ouvindo sua conversa silenciosa. Não quero ir lá hoje. Elias dizia. Depois, fez uma pausa, como se escutasse uma resposta. Eu sei que você não gosta da enfermeira nova. O coração de Camila disparou. Ele estava falando dela? No dia seguinte, decidiu perguntar para um enfermeiro mais experiente sobre Elias. Ele suspirou, parecendo hesitante. O problema não é ele. É com quem ele fala. Como assim? O enfermeiro hesitou antes de responder. Elias diz que conversa com uma antiga paciente, uma mulher chamada Ana. Mas Ana morreu há mais de 20 anos. Camila sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Naquela noite, enquanto organizava os prontuários, Camila decidiu verificar os arquivos antigos. Depois de uma longa busca, encontrou uma ficha empoeirada. Ana Lemos, paciente do CAPS. Suicidou-se dentro do banheiro feminino em 2002. Suas mãos tremiam ao ler. Ela estava prestes a fechar o arquivo quando sentiu um cheiro estranho, algo úmido, parecido com flores murchas. Então, o telefone da recepção tocou. Ela atendeu com a voz trêmula. Alô? No outro lado, silêncio. E, então, um sussurro fraco, quase irreconhecível. Por que você está lendo sobre mim? Camila jogou o telefone no gancho e correu até a sala de Elias. Ele estava lá, sorrindo, olhando para o canto da sala, como se visse algo que ela não via. Eu disse a ela que você iria procurar por ela. Murmurou ele. Foi quando a luz piscou, e Camila sentiu algo passar ao seu lado. Um frio cortante. Uma presença invisível, mas real. Depois daquela noite, Camila começou a sentir coisas estranhas. Sussurros quando estava sozinha. O cheiro de flores murchas em lugares fechados. E, às vezes, à noite, sentia um peso na cama, como se alguém estivesse sentado ali, observando-a. Ela pediu demissão logo depois. Mas, antes de sair, ouviu Elias sussurrar algo enquanto olhava para o vazio. Ela disse que vai sentir sua falta. Você acredita que algumas pessoas nunca realmente vão embora? Se essa história te deixou arrepiado, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para mais relatos sombrios. Mas cuidado, algumas vozes nunca se calam. No CAPS, muitas portas ficavam trancadas por segurança. Mas havia um quarto que ninguém conseguia manter fechado. Mesmo depois de trancado, de alguma forma, ele sempre se abria, sozinho. O enfermeiro Rafael já trabalhava no CAPS há tempo suficiente para saber que algumas coisas simplesmente não tinham explicação. Mas nada o preparou para o que começou a acontecer no quarto 23. Era um cômodo pequeno, vazio, sem camas nem móveis, usado apenas para guardar materiais. Mas, por algum motivo, a porta dele sempre se abria. Não importava quantas vezes fosse trancado. Um dia, Rafael ouviu o segurança reclamar. Eu já fechei essa porta 3 vezes hoje. No começo, ele achou que alguém estivesse esquecendo de trancá-la. Mas, então, começou a notar padrões estranhos. Às 3 horas da manhã, todos os dias, a porta se abria sozinha. Rafael decidiu testar. Pegou um cadeado novo e fechou a porta pessoalmente. Puxou a maçaneta várias vezes. Estava bem trancada. Mas, naquela noite, quando passou pelo corredor, encontrou a porta entreaberta e o cadeado no chão, intacto, como se alguém o tivesse retirado sem abrir. Ele sentiu um frio na espinha. Chamou um dos colegas para testemunhar. Juntos,
trancaram a porta novamente. Mas, quando deram as costas, ouviram um clique atrás deles. Viraram-se devagar. A maçaneta estava girando, sozinha. Decidido a entender o que estava acontecendo, Rafael foi até os arquivos antigos. Queria saber se aquele quarto já fora usado para algo importante. E então encontrou algo perturbador. O quarto 23 não era um depósito. Anos atrás, havia sido um quarto de contenção. Um paciente perigoso ficava trancado ali. Ele gritava, batia na porta e implorava para sair. Até que um dia, parou de gritar. Quando os funcionários abriram a porta, encontraram o paciente morto. Ele havia tirado a própria vida. Depois disso, o CAPS desativou o quarto. Mas, desde então, a porta nunca mais ficou fechada. Naquela noite, Rafael foi até o quarto com um frasco de álcool e fósforos. Não sabia bem porquê, mas sentiu que precisava fazer isso. Colocou fogo em um pedaço de papel e jogou dentro do quarto, murmurando uma oração baixinho. No instante em que o fogo queimou o papel, a porta se fechou violentamente. E, pela primeira vez, nunca mais se abriu sozinha. Mas Rafael sabe que algo ainda está ali dentro, esperando. E você, já ouviu falar de lugares que simplesmente se recusam a ficar trancados? Se essa história te arrepiou, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para mais relatos sombrios. Mas cuidado, algumas portas nunca devem ser abertas. Todo CAPS tem histórias de lamentos e gritos, mas os funcionários deste lugar começaram a notar algo muito mais estranho. Toda madrugada, alguém chorava baixinho na enfermaria. O problema: não havia ninguém lá. A enfermeira Cláudia já estava acostumada com os ruídos noturnos. No CAPS, sempre havia algum paciente que gritava, chorava ou falava sozinho. Mas, ultimamente, um som diferente a incomodava. Era um choro baixo, triste, vindo da enfermaria. Sempre à mesma hora, 13h30 da madrugada. Uma noite, enquanto organizava os medicamentos, ouviu novamente. O som era tão nítido que parecia que alguém estava ao seu lado. Foi até a enfermaria, esperando encontrar alguma paciente em crise. Mas, quando abriu a porta, o choro parou. E a sala estava completamente vazia. Cláudia voltou para a recepção, tentando ignorar o que aconteceu. Mas, na noite seguinte, ouviu o choro outra vez. Decidiu chamar o segurança. Você já percebeu esse barulho na enfermaria? O segurança franziu a testa. Você também está ouvindo? Aquilo fez Cláudia gelar. Como assim? Ele suspirou e sussurrou. Alguns funcionários dizem que é o espírito de uma paciente, uma mulher que morreu aqui há anos. Cláudia riu nervosa. Isso é só um boato, né? Mas, naquela noite, quando o choro voltou a ecoar pelos corredores, ela não teve mais tanta certeza. Decidida a entender o que estava acontecendo, Cláudia foi até os registros antigos do CAPS. E encontrou algo assustador. Há muitos anos, uma mulher chamada Helena havia sido internada ali. Sofria de depressão severa e tentará tirar a própria vida várias vezes. Até que, em uma madrugada qualquer, conseguiu. Seu corpo foi encontrado na enfermaria, deitada na maca número 3. Cláudia engoliu em seco. Na noite seguinte, quando ouviu o choro, tomou coragem e foi até a enfermaria novamente. Dessa vez, entrou e sussurrou: Helena, você está aqui? O choro parou na mesma hora. A sala ficou fria. Então, o som de um soluço ecoou atrás dela. E, no vidro da janela, apareceu uma marca de mão, como se alguém tivesse acabado de tocá-la. Cláudia saiu da sala correndo. Depois daquele dia, nunca mais entrou na enfermaria de madrugada. Mas o choro continuou. Sempre à mesma hora. Sempre vindo da maca número 3. E você, acredita que algumas almas ainda choram por sua dor mesmo depois de partirem? Se essa história te deixou arrepiado, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para mais relatos sombrios. Mas cuidado, talvez você também escute o choro de alguém que não está mais aqui.
Os funcionários do CAPS estavam acostumados com pacientes que diziam coisas sem sentido. Mas um deles era diferente. Ele não apenas falava, ele sabia. Detalhes íntimos. Segredos obscuros. E, o pior, ele previa coisas que ainda iam acontecer. Asterisco asterisco introdução da história asterisco asterisco. Júlio era psiquiatra no CAPS há quase uma década. Nada mais o surpreendia. Mas, quando conheceu Marcos, um novo paciente internado, sentiu algo estranho. Marcos era um homem calmo, mas falava de um jeito inquietante. Olhava nos olhos das pessoas e dizia coisas que não deveria saber. Na primeira consulta, antes mesmo que Júlio se apresentasse, Marcos sorriu e disse: Doutor Júlio, sua esposa está bem, mas deveria tomar cuidado com as escadas. Júlio congelou. Sua esposa havia caído da escada 2 dias antes. Ninguém sabia disso. A cada sessão, Marcos dizia algo que fazia Júlio questionar a realidade. O segurança que trabalha à noite. Ele vai faltar amanhã. Você pode avisar? No dia seguinte, o segurança não apareceu. A enfermeira de cabelos curtos, ela está grávida, mas ainda não sabe. 2 semanas depois, a enfermeira fez um teste de gravidez. Deu positivo. Júlio começou a ficar inquieto. Marcos não tinha acesso a essas informações. E, mesmo que tivesse, como poderia prever coisas que ainda não tinham acontecido? Então, um dia, Marcos olhou fixamente para Júlio e disse algo que o fez gelar. Você deveria sair mais cedo hoje, doutor. Se ficar aqui até tarde, algo ruim vai acontecer. Júlio tentou ignorar. Mas, conforme a noite avançava, começou a sentir uma inquietação estranha. Resolveu ir embora antes do horário. No dia seguinte, recebeu uma notícia aterrorizante. Pouco depois que ele saiu, um paciente entrou em surto violento e atacou um dos enfermeiros. O homem ficou gravemente ferido. Se Júlio tivesse ficado, poderia ter sido ele. A partir daquele dia, Júlio começou a evitar Marcos. Mas, sempre que passava pelo corredor, sentia seu olhar. Um olhar que parecia saber de tudo. E, às vezes, antes de sair do plantão, Júlio ouvia a voz calma de Marcos dizendo: Até amanhã, doutor, se o senhor ainda estiver por aqui. E você, acredita que algumas pessoas têm o dom de saber mais do que deveriam? Se essa história te arrepiou, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para mais relatos sombrios. Mas cuidado, talvez alguém já saiba o que vai acontecer com você amanhã. No CAPS, havia um banheiro antigo que poucos usavam. Não era por falta de limpeza ou manutenção, mas porque quem olhava para o espelho lá dentro, via algo que não deveria estar ali. A faxineira Marta já trabalhava no CAPS há anos. Limpava todas as salas, corredores e banheiros sem medo. Mas sempre evitava um lugar, o banheiro do 2º andar. Não gosto daquele espelho. Ela murmurava. Os funcionários riam, achando que era superstição. Até que um dia, uma nova enfermeira, chamada Beatriz, decidiu usar aquele banheiro. Quando entrou, tudo parecia normal. Lavou as mãos e olhou rapidamente para o espelho. Mas, antes de sair, algo chamou sua atenção. Seu reflexo estava atrasado. Por um segundo, teve certeza de que sua imagem demorou para imitar seu movimento. Beatriz riu nervosa, achando que era coisa da sua cabeça. Mas, dias depois, voltou a usar o banheiro e viu algo ainda pior. Dessa vez, enquanto arrumava os cabelos, notou que seu reflexo sorriu antes dela. Seu coração disparou. Saiu apressada e contou para Marta. A faxineira apenas balançou a cabeça. Eu avisei. Aquele espelho tem algo errado. Intrigada, Beatriz resolveu investigar. Perguntou aos funcionários mais antigos se algo estranho já tinha acontecido ali. E descobriu algo perturbador. Anos atrás, uma paciente chamada Lívia foi encontrada morta naquele banheiro. Ela tinha surtado, quebrado o espelho e usado os cacos para tirar a própria vida. Desde então, estranhos reflexos eram vistos no vidro. Beatriz não queria acreditar. Mas, uma noite,
quando ficou até mais tarde no plantão, sentiu vontade de testar algo. Foi até o banheiro e ficou parada diante do espelho. Moveu a cabeça lentamente para a direita. Seu reflexo fez o mesmo. Depois, inclinou-se para a esquerda. O reflexo acompanhou. Mas então, sem que ela mexesse um músculo, a imagem no espelho piscou. E sorriu. Beatriz gritou e saiu correndo. Naquela noite, exigiu que retirassem o espelho do banheiro. Quando os funcionários removeram o vidro, encontraram algo assustador na parte de trás. Riscado na superfície, com uma caligrafia tremida, havia um nome: Lívia. Desde então, ninguém mais usou aquele banheiro. Mas, às vezes, à noite, os funcionários ainda escutam um som fraco de vidro rangendo, como se alguém estivesse tentando sair. E você, já viu algo no espelho que não deveria estar lá? Se essa história te deixou arrepiado, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para mais relatos sombrios. Mas cuidado, nunca confie cegamente no que vê no reflexo. No CAPS, havia uma sala usada para sessões em grupo. Mas algo sinistro começou a acontecer. Os funcionários relatavam que a sala mudava de lugar. Corredores diferentes, portas que apareciam onde antes havia paredes. E o pior, alguns que entravam ali não saíam da mesma forma. A psicóloga Elaine era responsável pelas sessões de terapia coletiva. A sala 12 sempre foi o espaço reservado para isso. Um cômodo no final do corredor sul, simples, com cadeiras em círculo e iluminação fraca. Mas, certa segunda-feira, ao se preparar para a sessão, percebeu algo estranho. A sala 12 não estava mais onde sempre esteve. Confusa, andou por todo o corredor. Nenhuma placa, nenhuma porta. A sala simplesmente havia sumido. Achou que talvez estivesse no andar errado, mas ao retornar para a recepção, a coordenadora disse: "Sala 12? Está lá no corredor norte agora. Transferimos no final da semana passada." Mas Elaine lembrava bem, havia saído do plantão no sábado à noite. Nada havia sido mudado até então. Mesmo desconfiada, seguiu até o novo local da sala. Era idêntica à anterior, mas havia algo incômodo no ar. Um cheiro de mofo, a sensação de que o tempo lá dentro passava mais devagar. Os pacientes também notaram. "Aqui não é a mesma sala", disse uma das pacientes, olhando desconfiada para as paredes. Durante a sessão, todos sentiram uma leve tontura. Uma das lâmpadas oscilava, mas ninguém conseguia encontrar o interruptor para desligá-la. No final da tarde, Elaine voltou sozinha à sala para organizar os materiais. Quando fechou a porta, ouviu um barulho metálico como se alguém tivesse trancado por fora. Tentou girar a maçaneta. Estava presa. Gritou, bateu na porta. Ninguém respondeu. E então, ouviu passos do outro lado. Os passos pararam diante da porta. A maçaneta girou devagar, mas a porta não se abriu. Elaine, tremendo, deu alguns passos para trás. Foi quando percebeu que o círculo de cadeiras estava diferente. Uma delas, que antes estava vazia, agora tinha alguém sentado. Uma mulher de cabelos longos, cabeça baixa, com os braços repousando sobre os joelhos. Elaine sentiu o sangue gelar. "Quem é você?" perguntou, engolindo seco. A figura levantou o rosto devagar. Era idêntica a uma antiga paciente que havia falecido ali 3 anos antes. Uma mulher que havia tirado a própria vida depois de uma sessão traumática. Elaine piscou. E a sala estava vazia novamente. A porta destravou com um estalo. Ela saiu correndo. No dia seguinte, exigiu que a sala fosse interditada. Mas o mais assustador ainda estava por vir. Quando os técnicos do prédio foram ao local, descobriram algo absurdo. Não havia registro de nenhuma sala 12 no corredor norte. Na planta do prédio, aquela sala não existia. Pior, o espaço que ela ocupava era, na verdade, uma parede sólida. Desde então, os corredores do CAPS começaram a apresentar mudanças sutis. Portas que surgem do nada, salas que não estavam ali antes. E sempre, nas madrugadas, alguém relata ouvir uma sessão acontecendo,
em algum lugar que ninguém consegue encontrar. E você, teria coragem de entrar numa sala que não deveria existir? Se essa história te deixou com calafrios, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Mas cuidado, da próxima vez que entrar em uma sala, olhe bem ao redor. Ela pode não estar mais lá quando você sair. No CAPS, os registros eram rigorosos. Nenhum paciente poderia entrar ou sair sem ser devidamente documentado. Mas então, surgiu um problema. Um homem apareceu ali, e ninguém sabia de onde ele veio. A enfermeira Carla era responsável pelo controle dos pacientes no turno da noite. Tudo era registrado, cada entrada, cada alta, cada transferência. Mas, numa madrugada fria de junho, enquanto conferia a lista, percebeu algo estranho. Havia um paciente a mais. Ele estava sentado na ala de repouso, vestindo um moletom cinza surrado, com o olhar fixo na parede. Carla perguntou seu nome. O homem demorou para responder. Eu já estou aqui há muito tempo. Carla franziu a testa. Conferiu novamente a lista. O nome dele não estava lá. Os outros funcionários também não sabiam de onde ele tinha vindo. Nenhum registro de entrada. Nenhuma ficha médica. Mesmo assim, ele continuava ali, sentado, calado, como se sempre tivesse feito parte do lugar. Nos dias seguintes, Carla começou a notar algo ainda mais estranho. Ninguém conseguia se lembrar da primeira vez que o viu. Acho que ele sempre esteve aqui, disse um dos enfermeiros. Mas Carla sabia que isso não fazia sentido. Decidiu investigar. Foi até a sala de arquivos, pegou os registros dos últimos meses e buscou qualquer evidência de sua presença. Mas o nome dele nunca apareceu em nenhuma internação. Então, uma noite, Carla decidiu confrontá-lo. Você diz que está aqui há muito tempo. Mas como entrou? O homem virou o rosto lentamente para ela. E sorriu. Eu nunca entrei, enfermeira. Eu nunca saí. Naquele momento, as luzes da ala piscaram. Um arrepio percorreu a espinha de Carla. Quando piscou os olhos, o homem não estava mais lá. Assustada, verificou as câmeras de segurança. E descobriu algo aterrorizante. Nos vídeos, todos os pacientes estavam visíveis. Enfermeiros, médicos, todos apareciam normalmente. Mas o homem de moletom cinza não estava em nenhuma gravação. Depois daquela noite, ninguém mais viu o paciente desconhecido. Mas Carla percebeu algo inquietante. Sempre que passava pela ala de repouso, sentia um arrepio, como se alguém a observasse. E, certa noite, encontrou algo na mesa da recepção. Um crachá antigo, amarelado pelo tempo. Era de um paciente internado há mais de 20 anos. Um homem que nunca recebeu alta. O nome no crachá, ela reconheceu de imediato. Era o mesmo nome do homem de moletom cinza. E você, já ouviu falar de alguém que simplesmente sempre esteve ali? Se essa história te deixou arrepiado, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Mas cuidado, nem todo mundo que você vê pode realmente estar lá. No CAPS, algumas salas eram pouco usadas. Eram cômodos antigos, trancados, sem necessidade de uso diário. Mas uma delas começou a chamar atenção. Todas as noites, alguém chamava por ajuda lá dentro. O segurança Júlio trabalhava no turno da noite. Seu trabalho era simples: fazer rondas, checar portas e garantir que nenhum paciente saísse da ala restrita sem autorização. Mas, certo dia, percebeu algo estranho. Toda vez que passava pelo corredor leste, ouvia um sussurro vindo da sala 7. "Tem alguém aí?" perguntou, encostando o ouvido na porta. O que ouviu fez seu coração gelar. Uma voz fraca e arrastada respondeu: "Por favor, me tira daqui." Júlio checou a maçaneta. Trancada. Olhou a janela. Estava intacta. Mas ele sabia que aquela sala estava vazia. Desenvolvimento. Os outros funcionários disseram que era impossível. A sala 7 estava fechada há anos.
Mas Júlio ouviu. Na noite seguinte, voltou para conferir. E lá estava de novo. Me ajuda. Não quero mais ficar aqui. Dessa vez, bateu na porta com força. Nenhuma resposta. Mas então, o silêncio foi quebrado por um risinho abafado. Ele recuou. Algo estava errado. Na mesma hora, a enfermeira-chefe apareceu. Júlio, o que está fazendo aqui? Ele contou sobre a voz. A enfermeira empalideceu. A sala 7 não deveria ser mencionada. Anos antes, um paciente chamado Roberto foi isolado ali após surtos violentos. Dizia que via coisas e que outras pessoas viviam dentro das paredes. Um dia, desapareceu. Simplesmente sumiu dentro da sala trancada. Os funcionários, aterrorizados, lacraram a porta e fingiram que a sala nunca existiu. Mas agora, alguém ainda estava lá dentro. Naquela noite, Júlio voltou ao corredor leste e viu algo que fez seu sangue gelar. A porta da sala 7 estava entreaberta e uma sombra se movia lá dentro. Ninguém nunca mais entrou na sala 7. A porta foi lacrada novamente. Mas, todas as noites, Júlio ainda ouve aquela voz. E sabe que, se um dia ele responder, talvez nunca mais saia dali. E você, teria coragem de abrir uma porta trancada há anos? Se essa história te deixou arrepiado, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Mas cuidado, às vezes, o que está preso não quer ficar sozinho. No CAPS, muitos pacientes relatavam visões e delírios. Mas um deles descrevia algo muito específico. Dizia que um dos espelhos do banheiro mostrava coisas que ainda não tinham acontecido. No começo, ninguém acreditou. Até que os funcionários começaram a ver também. A psicóloga Marília trabalhava há anos no CAPS e já ouvirá diversos relatos estranhos. Mas quando um dos pacientes começou a falar sobre o espelho do banheiro, algo a incomodou. Ele mostra coisas erradas, coisas que ainda vão acontecer, disse o homem, tremendo. Marília tentou acalmá-lo, acreditando que fosse apenas mais um surto. Mas, no dia seguinte, outra paciente fez o mesmo relato. Eu vi a senhora Letícia caindo na escada. Mas ainda não aconteceu. Naquela tarde, Letícia, uma das enfermeiras mais antigas, sofreu um acidente grave ao descer para a ala restrita. Ela caiu da escada, exatamente como a paciente havia descrito. Intrigada, Marília resolveu investigar. O banheiro onde ficava o espelho era pouco usado, localizado no final do corredor leste. Era um lugar frio, com azulejos antigos e uma iluminação fraca que piscava constantemente. Ela entrou e se aproximou do espelho. A princípio, tudo parecia normal. Mas então, quando olhou de novo, viu algo que não deveria estar ali. Seu próprio reflexo não estava sincronizado. Ela levantou a mão. O reflexo demorou um segundo a mais para imitar seu movimento. Marília deu um passo para trás. E viu, no vidro, uma imagem que fez seu coração parar. No reflexo, o corredor atrás dela estava diferente. A luz piscava mais forte. E uma sombra enorme estava parada no fim do corredor, observando-a. Mas, ao se virar, não havia nada lá. Marília saiu apressada, tentando esquecer o que viu. Mas, nos dias seguintes, começou a notar algo estranho. Toda vez que passava pelo espelho, enxergava coisas que ainda não tinham acontecido. Um paciente caído no chão, convulsionando. Uma pilha de fichas médicas espalhadas no chão da recepção. Um vidro de remédio quebrado ao lado da maca. E, em poucos dias, tudo isso aconteceu exatamente como ela viu no espelho. Certa noite, decidiu encarar o espelho uma última vez. O que viu a fez correr dali para nunca mais voltar. No reflexo, o CAPS estava vazio. As luzes piscavam, as cadeiras estavam reviradas, os arquivos espalhados pelo chão. E no centro da sala de espera, seu próprio corpo estava caído. Seus olhos estavam abertos, fixos no nada. Ela não se mexia, não respirava. E, então, seu reflexo sorriu para ela.
Marília pediu demissão no dia seguinte. O espelho foi retirado e ninguém nunca mais o encontrou dentro do prédio. Mas, de tempos em tempos, alguns pacientes ainda sussurram sobre um banheiro onde os reflexos mostram o futuro. E o pior, nem sempre mostram algo que pode ser evitado. E você, já sentiu que seu reflexo está te observando por mais tempo do que deveria? Se essa história te deixou arrepiado, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Mas lembre-se, nem tudo que vemos no espelho pertence ao presente. No CAPS, muitos pacientes diziam ouvir vozes ou ter visões. Mas um deles era diferente. Ele sabia coisas sobre os funcionários, coisas que ninguém poderia saber. A assistente social, Clara, sempre foi cética. Trabalhando no CAPS há anos, ela entendia que a mente humana podia criar ilusões, memórias falsas e delírios complexos. Até conhecer Jonas. Ele era um paciente novo, transferido de outra unidade. Um homem magro, de olhos fundos e sempre sorrindo de maneira desconfortável. Desde a sua chegada, algo parecia errado. Na primeira conversa, ele olhou diretamente nos olhos de Clara e disse: "Você chorou muito ontem, não foi? No carro, antes de entrar em casa." O sangue dela gelou. Ninguém sabia disso. Ela realmente havia ficado no carro por quase 1 hora, chorando sozinha. Mas como ele poderia saber? Clara tentou ignorar. Coincidência. Acaso. Mas, nos dias seguintes, Jonas sabia demais. Ele descreveu a tatuagem escondida da enfermeira Letícia. Disse ao médico que seu pai havia falecido há exatos 15 anos, uma data que ninguém ali conhecia. E, então, veio algo pior. Jonas olhou para Clara e sorriu. "Seu telefone vai tocar daqui a 3 minutos. E será uma notícia muito ruim." Ela riu, nervosa. Mas, exatamente 3 minutos depois, seu celular vibrou. Atendeu. Era sua irmã. "Clara, a mamãe passou mal. Estamos indo para o hospital." Agora, todos os funcionários estavam incomodados com Jonas. Os pacientes também evitavam ficar perto dele. Diziam que ele sabia de coisas. Que sussurrava datas de mortes para os outros internados. Então, uma noite, ele olhou diretamente para Clara e disse: "Eu vou embora amanhã." Ela franziu a testa. Isso não fazia sentido. A internação dele era longa. Mas, na manhã seguinte, quando Clara chegou para trabalhar, encontrou a ala psiquiátrica em alvoroço. Jonas estava morto. Sem nenhuma explicação aparente. Ninguém nunca soube a causa da morte de Jonas. O médico legista não encontrou nada. Ele apenas parou de viver. Mas Clara nunca esqueceu o último olhar dele. Antes de partir, ele a encarou e sussurrou: "Você vai me ver de novo, em breve." E, naquela noite, quando Clara se olhou no espelho do banheiro, sentiu um calafrio. Por uma fração de segundo, refletido atrás dela, Jonas estava lá. E você, já encontrou alguém que sabia mais do que deveria? Se essa história te deixou arrepiado, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Mas cuidado, algumas pessoas sabem quando você irá vê-las de novo. No CAPS, cada ala era bem organizada, cada quarto numerado. Mas havia um, sem número, sem ficha, sem registros. Apenas uma porta trancada e um aviso desgastado: "Não abra." Marcelo era o novo técnico de enfermagem do CAPS. Estava ali há poucos meses e ainda se acostumava à rotina intensa. Mas havia algo que o incomodava. No corredor dos fundos, entre os quartos 36 e 37, existia uma porta sem identificação. Ninguém falava sobre ela. Nenhuma ficha mencionava aquele cômodo. E sempre que perguntava, os funcionários desviavam o olhar. "Só, não mexe nisso, Marcelo", disse a enfermeira Rita. Mas ele não conseguia ignorar. Toda noite, ao passar por ali, sentia um arrepio. E, algumas vezes, jurava ouvir sussurros vindo lá de dentro. A obsessão crescia.
Uma noite, durante sua ronda, decidiu espiar pelo buraco da fechadura. O que viu o fez estremecer. O quarto estava vazio. Nenhum móvel, nenhuma cama. Apenas um espaço escuro, onde algo se movia nas sombras. E então, alguém olhou de volta. Do outro lado, havia um olho fixo nele. Um olho totalmente preto. Marcelo recuou, o coração disparado. Mas quando piscou, o olho desapareceu. Na manhã seguinte, decidiu verificar os registros antigos. E encontrou algo perturbador. Há anos, um paciente chamado Leandro ficou isolado naquele quarto. Ele dizia que via algo nas sombras, que eles estavam chamando por ele. Uma noite, os enfermeiros o ouviram gritar. Quando abriram a porta, ele tinha desaparecido. Nunca mais foi visto. Marcelo decidiu abrir a porta. Pegou as chaves escondido e, no final do turno, girou a fechadura. A porta rangeu. O quarto estava escuro e vazio. Mas o cheiro era insuportável. Um odor de coisa podre, esquecida. Ele deu um passo para dentro. E sentiu algo se movendo atrás dele. O corredor parecia mais escuro. As luzes piscaram. E então, ouviu seu próprio nome sendo sussurrado. Marcelo. Ele se virou num pulo. E viu algo se arrastando para fora da escuridão. Algo que tinha o mesmo rosto de Leandro. Desfecho. Marcelo nunca mais voltou ao trabalho. O quarto foi trancado de novo. Mas os funcionários perceberam algo estranho. Todas as noites, o buraco da fechadura fica coberto de preto. Como se alguém, do outro lado, estivesse olhando para fora. E você, teria coragem de abrir uma porta que deveria ficar fechada? Se essa história te deixou arrepiado, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Mas cuidado, algumas portas foram fechadas por um bom motivo. No CAPS, a rotina da madrugada era sempre tranquila. Mas, certa noite, o telefone da recepção tocou. O visor mostrava que a chamada vinha da ala 4. O problema: a ala 4 estava desativada há anos. Carlos trabalhava no turno da noite. Seu serviço era simples: monitorar os corredores pelo circuito de câmeras e atender qualquer emergência. Mas, naquela noite, algo estranho aconteceu. 3 da manhã. O telefone tocou. No visor, a origem da chamada era clara. Ala 4, ramal 105. Ele hesitou. A ala 4 havia sido fechada há muito tempo. Nenhum paciente ficava ali. Nenhum funcionário trabalhava lá. Ainda assim, atendeu. CAPS, boa noite. O silêncio durou alguns segundos. Então, uma voz fraca e arrastada sussurrou. Socorro. Carlos sentiu um arrepio subir pela espinha. Quem está falando? Nenhuma resposta. A chamada foi encerrada. O telefone tocou de novo. Agora, a respiração do outro lado estava mais pesada. Preciso sair. Está aqui comigo. A ligação caiu. Carlos puxou a planta do prédio. O ramal 105 pertencia a um antigo quarto de isolamento na ala 4. Ele olhou as câmeras de segurança. O corredor da ala 4 estava vazio, mas a porta do quarto 105 estava aberta. Isso não fazia sentido. Ele pegou a lanterna e decidiu verificar pessoalmente. O corredor da ala 4 estava escuro. O cheiro de mofo impregnava o ar. O quarto 105 ficava no final do corredor. A porta estava entreaberta. Ele empurrou devagar. O quarto estava vazio, abandonado, coberto de poeira. Mas o telefone antigo ainda estava lá, pendurado na parede. E então, ele tocou. Carlos congelou. O aparelho antigo, coberto de poeira, estava tocando. Ele sentiu a garganta secar. Com a mão trêmula, atendeu. CAPS, boa noite. A mesma voz fraca respondeu. Você demorou. Agora já é tarde. O telefone caiu da sua mão. Algo se moveu no canto do quarto. Quando a lanterna iluminou o local,
ele viu uma silhueta curvada, com olhos fundos e pele esticada. E então, ela sorriu. Carlos saiu correndo dali. No dia seguinte, pediu demissão. Mas, mesmo sem ninguém na ala 4, o telefone da recepção continua tocando todas as madrugadas, sempre às 3 da manhã. Os novos funcionários não atendem mais. Porque todos já sabem, ninguém deveria atender essa ligação. E você, atenderia um telefone que não deveria tocar? Se essa história te deixou arrepiado, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Mas lembre-se, nem toda chamada vem de um lugar onde alguém ainda está vivo.